RCV Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta segunda-feira. Abrimos com os principais tópicos. O grupo parlamentar do MPD refuta supostas acusações da oposição e de outros quadrantes da sociedade cabo-verdiana de que o PCFR, aprovado na passada sexta-feira, comporta inconstitucionalidades e desvantagens aos professores. Mais de 500 famílias da Ilha de Santiago beneficiam do projeto de empoderamento para o desenvolvimento sustentável, financiado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Uma vítima mortal e 7 feridos é o resultado de uma inesperada queda de pedras que aconteceu hoje de manhã na zona da Ribeira Brava, quando uma viatura IAS fazia o trajeto Porto Novo-Ribeira Grande de Santo Antão. Líderes europeus estão a assinalar hoje os 80 anos da libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, construído pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial na Polónia. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, a edição e apresentação do jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Seja bem-vindo a este Jornal das 13 aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Uma vítima mortal e 7 feridos é o resultado de uma inesperada queda de pedras que aconteceu na manhã desta segunda-feira na zona de Ribeira Brava, quando uma viatura IAS fazia o trajeto Porto Novo-Ribeira Grande de Santo Antão. Segundo podemos apurar, a vítima mortal é um adolescente natural de Ribeira Grande, na casa dos 15 anos de idade. Dos feridos, 2 graves, incluindo uma turista, foram evacuados para São Vicente e 5 foram levados para o Hospital João Moraes, na Ribeira Grande, 4 com ferimentos ligeiros e 1 com uma fratura no membro inferior, que será também transferido para São Vicente. As informações conseguidas pela reportagem da RCV em Santo Antão no local são ainda escassas, pelo que é um assunto que vamos continuar a acompanhar nos próximos informativos da Rádio de Cabo Verde sobre esta matéria, sendo certo que há registar e a lamentar a morte de um adolescente de 15 anos na sequência inesperada de queda de pedras que aconteceu na manhã de hoje na zona conhecida por Ribeira Brava, quando uma viatura IAS fazia o trajeto Porto Novo-Ribeira Grande de Santo Antão, e há ainda também 7 feridos. Alguns estão no Hospital João Moraes, na cidade de Povoação, e outros feridos chegam a São Vicente para cuidados médicos, como já dissemos, para continuarmos a acompanhar o evoluir do estado de saúde destas vítimas ao longo dos próximos informativos aqui da sua rádio de Cabo Verde. Mais de 500 famílias da Ilha de Santiago beneficiam do projeto de empoderamento para o desenvolvimento sustentável, financiado pela Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental, CEDEAO. Uma delegação nacional, chefiada pela Secretária de Estado da Família e Inclusão Social, reuniu-se hoje com uma missão da CEDEAO para uma avaliação a meio percurso das obras em curso. Obras que, realça Lídia Lima, têm dado resultados palpáveis. Beneficiários são cerca de 560 beneficiários, temos 200 beneficiários para a criação de atividades geradoras de rendimento, nesse caso mulheres, temos cerca de 200 beneficiários também com cestas básicas, temos 80 beneficiários com a construção de casas de banho e 80 beneficiários com a reabilitação de casas. Portanto, tudo isso vai sendo feito, como eu já disse, através de uma conjugação de esforços entre as várias instituições e também com a própria colaboração dos beneficiários, nesse caso as mulheres que estão a beneficiar desses projetos. Avaliado em mais de $700 mil, este projeto, acredita Lídia Lima,
vai ajudar o país a alcançar a meta da erradicação da pobreza extrema no horizonte 2026. Uma vez que esse projeto atinge, sobretudo, as famílias, as mulheres que são mães, chefes de família e que vivem na extrema pobreza. Portanto, é nesse sentido que nós ficamos contentes. O valor é de cerca de 770 mil dólares. Portanto, isso está sendo aplicado, foi já transferido o valor, o montante do projeto e vamos tentando fazer de tudo para que possamos atingir os objetivos preconizados num curto espaço de tempo. Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Tarrafal e Praia são os municípios beneficiários deste projeto de empoderamento familiar para o desenvolvimento sustentável com o financiamento da CDO em 700 mil dólares. O grupo parlamentar do MPD refuta as acusações vindas da oposição e de outros quadrantes da sociedade cabo-verdiana de que o PCFR, aprovado na passada sexta-feira, comporta inconstitucionalidades e desvantagens aos professores. A deputada Vanusa Barbosa destaca entre os ganhos o aumento salarial que vai de 16% até 130%. Barbosa, eleita pelo Círculo Eleitoral da Ilha do Fogo, faz fé que o chefe do Estado promulgue o diploma aprovado com 38 votos do MPD e 26 abstenções da oposição. Junta-se a nós nesse jornal a jornalista Joana Lopes. Não temos o sinal dos nossos colegas a partir dos estúdios na cidade da Praia. Vamos avançando neste jornal e iremos a esta matéria daqui a breves instantes. Outros assuntos também neste Jornal das 13. O Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação NOSI reitera o foco na internacionalização do serviço de qualidade em matéria de governança eletrónica. A administradora do NOSI diz também ciente da tarefa de cumprir a meta do governo em relação à prestação de 60% de serviços públicos digitais online no próximo ano. A reportagem com José António dos Reis. Mayra Silva considera possível alcançar tal meta, mas avisa para a necessidade de se acelerar o passo e a formação no novo IGRP 3.0, a principal plataforma de desenvolvimento de soluções para a governança digital em Cabo Verde, é o caminho a seguir. É dar infraestrutura para que o setor privado também crie iniciativas para acelerarmos essa transição digital e atingirmos os 60%. E hoje nós temos aqui setores privados que estão a criar soluções, iniciativas para o bem público e para servir o cidadão cabo-verdiano. A nossa plataforma, eu gostaria de frisar que é uma das principais plataformas da governação eletrónica e sobre essa base nós temos mais de 160 produtos. O que permite a qualquer entidade pública ou privada desenvolver soluções seguras para fazer parte da governança digital, acrescenta Mayra Silva, destacando que Cabo Verde tem a sua própria plataforma de desenvolvimento e que presta serviços a nível internacional. A administradora executiva do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação diz que a instituição está satisfeita com o serviço prestado além fronteira, nomeadamente em Angola, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, mas reafirma que o foco do NOSI é na qualidade do serviço prestado. Não é pela quantidade, mas é a qualidade do serviço que vamos levar. E com esse IGRP 3.0 nos garante isso. E nós temos clientes super satisfeitos. Mas, obviamente, como Cabo Verde, nós temos uma ambição, estamos sempre à procura de mais e mais. Nós estamos firmes, que podemos ter muito mais clientes internacionais e mostrar o exemplo que nós somos nessa governança eletrónica. O Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação promove de hoje até sexta-feira uma ação de capacitação na nova versão da plataforma IGRP 3.0, direcionada a 30 técnicos de empresas privadas e entidades públicas que utilizam a plataforma do NOSI nesta fase.
A IGRP é uma plataforma de desenvolvimento da governança digital lançada em 2011 e que conta com a terceira atualização, com foco na segurança, inovação e na flexibilidade das estruturas. Agora sim, vamos à peça que anunciamos há instantes. O grupo parlamentar do MPD refuta as supostas acusações vindas da oposição e de outros quadrantes da sociedade cabo-verdiana de que o PCFR aprovado na passada sexta-feira comporta inconstitucionalidades e desvantagens aos professores. A deputada Vanusa Barbosa destaca, entre outros ganhos, o aumento salarial que vai de 16% até 130%. Também a deputada, eleita pelo Círculo Eleitoral do Fogo, faz fé que o chefe de Estado promulgue o diploma aprovado com 38 votos do MPD e 26 abstenções da oposição. A reportagem, assinatura com Joana Lopes. Em conferência de imprensa, Vanusa Barbosa, em representação do grupo parlamentar do MPD, explicou que tem sido com a responsabilidade que o partido vem ao longo das últimas semanas a discutir o plano de carreiras, funções e remunerações dos professores PCFR. Desmente algumas informações trazidas a público, nomeadamente pela oposição. Convém reforçar que, ao contrário do que tem sido alegado pela oposição e corroborado pelos interessados na instabilidade educativa e social, este novo PCFR não retira direitos nenhuns à classe, não põe em causa a Constituição, não limita o direito à greve e não permite a mobilidade de forma arbitrária e em desfavor dos docentes e nem prejudica o legítimo exercício dos direitos sindicais dos professores. Pelo contrário, todos esses direitos estão constitucional e legalmente consagrados, reforçados no PCFR do pessoal docente, à semelhança do que acontece com todos os agentes e funcionários públicos. Sublinha Barbosa que houve ganhos salariais que chegam a 128%, com impacto orçamental superior a 1,2 milhões de contos anuais. Professores com grau de licenciatura com componente pedagógica passam de 78 mil escudos para 91 mil escudos, o que significa um aumento de cerca de 60% no seu salário de base. Professor com licenciatura, mas sem componente pedagógica, passam de 70 mil escudos para 91 mil escudos, com um significativo aumento à volta de 30%. Professores sem licenciatura, que ganham atualmente 24 mil escudos, passarão a receber 55 mil escudos, o que representa um aumento de cerca de 128%. Professores com formação IP, mas sem grau de licenciatura, que ganham atualmente 54 mil escudos, passam a ter um salário de 65 mil escudos, o que significa um aumento de aproximadamente 20%. Educadores de infância com licenciatura passam a ganhar 73 mil escudos, e educadores de infância sem licenciatura, 37 mil escudos. Pela importância do diploma para o país e pela sua qualidade, espera deputado do MPD que seja homologado pelo Presidente da República. Não está promulgado pelo Presidente da República, mas fazemos fé em que isso irá acontecer. Um diploma cujos ganhos diz ser incontestáveis. Os chefes de governo de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, e de Portugal vão co-presidir a 7ª Cimeira Cabo Verde-Portugal, marcada para amanhã, terça-feira, no Palácio das Necessidades, em Lisboa. De acordo com a nota da imprensa enviada às redações, a cimeira, que conta com importantes delegações ministeriais, tem por objetivo reforçar a cooperação em todas as áreas governativas e definir as principais linhas de aprofundamento para os próximos 2 anos. Durante o encontro, diz ainda a nota, serão rubricados diversos instrumentos bilaterais, protocolos e outros acordos de cooperação. A cimeira bilateral entre Cabo Verde e Portugal realizou-se a sexta, neste caso, em março de 2022 em Cabo Verde, e resultou na assinatura entre os dois países do Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, com 6 eixos temáticos e um valor de cerca de 95 milhões de euros, além de 5 instrumentos bilaterais. Esta será a 7ª cimeira bilateral desde a assinatura do Tratado de Amizade e de Cooperação
entre Cabo Verde e Portugal em 2010. A reunião ministerial, que envolve 8 governantes portugueses e 7 do Executivo cabo-verdiano, arrancou nesta segunda-feira. A vida humana constitui um tema forte e amplamente defendido pelo Papa João Paulo II, que há 35 anos atrás esteve de visita a Cabo Verde. E para assinalar a data, o Centro de Atendimento Psicoespiritual João Paulo II, em parceria com o Ministério da Saúde, organizou na tarde desta segunda-feira uma conferência que terá como oradores o Padre Moisés Semedo e a Ministra da Saúde Filomena Gonçalves. Dimensão ética e política nos escritos de João Paulo II será o tema abordado pela Ministra da Saúde de Cabo Verde. Nos seus escritos, São João Paulo II recordou-nos que a dignidade humana é o alicerce de qualquer sociedade justa. Aqui neste ponto abordarei como este princípio deve continuar a orientar as políticas públicas e a convivência social na humanidade, incluindo aqui em Cabo Verde, onde também temos os nossos desafios. Também estarei a debruçar-me sobre a liberdade com responsabilidade. O Papa ensinou-nos que a verdadeira liberdade não é apenas um direito, mas um dever que deve ser exercido com responsabilidade ética e respeito pelo próximo. Refletirei sobre como esta visão é particularmente relevante nos tempos atuais, em que as escolhas políticas e sociais têm um impacto profundo no futuro das nossas comunidades. Ainda estarei a debruçar-me sobre a solidariedade como princípio orientador, um tema central no pensamento de São João Paulo II, que é a solidariedade que ele descreveu como um compromisso ativo com os mais vulneráveis. Por sua vez, o Padre Moisés Semedo vai abordar o tema Teologia do Cuidado, o valor inalienável da vida humana desde a concepção até o seu fim. Primeiro de tudo, quer dizer que a teologia do cuidado é um termo teológico que nos reporta para o cuidado da pessoa humana como, antes de mais, como um dom de Deus e como um valor inalienável da vida, desde a sua concepção até ao seu fim. Por isso, nós quisemos que este tema fosse cuidado, porque o Papa João Paulo II, uma vez que vamos falar dele amanhã, foi um homem de grande experiência na luta a favor da vida humana, desde a sua concepção até o último dia. Essa visita, o que é que representou para a Igreja Católica cabo-verdiana? Todos os cristãos que têm a oportunidade de poder experienciar ou encontrar-se com esta figura, a figura do Papa, sente-se no seu íntimo esta força que renova a sua própria experiência humana e existencial na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo. Portanto, representou muito para a Igreja, porque não só trouxe esta lufada de ar fresco à Igreja, mas também penso que no coração de muitos cristãos, ou de todos mesmo, trouxe muito ânimo e muita vontade e alimentou uma fé profunda na busca incessante do rosto de Deus. A conferência comemorativa do 35º aniversário da visita pastoral de João Paulo II a Cabo Verde acontece às 16 horas desta segunda-feira na Biblioteca Nacional, na cidade da Praia. A Ministra da Saúde assegurou que o Ministério está a ponderar uma reação à denúncia de um médico em São Vicente que se diz posto de parte no Hospital Batista de Sousa, sem atribuição de qualquer tarefa, apesar de ter vindo a cumprir com o seu dever e de forma rigorosa. É uma questão de gestão, de gestão do hospital. Internamente nós já estamos a trabalhar, estaremos a dar a conhecer à imprensa, portanto, a versão da parte do Ministério sobre este facto, mas eu aproveito para dizer que na saúde a humanização é transversal. Nós temos que cuidar dos que cuidam para poderem cuidar das pessoas que têm necessidade. Temos tomado muitas medidas que têm que ver com os recursos humanos. Nós seremos os primeiros, portanto, temos aqui uma família saúde, a família cuida-se em casa e temos aqui toda a abertura, estaremos a cuidar. Pois é, a família e a Ministra diz que é importante cuidar daqueles que cuidam das pessoas. A Diocese do Mindelo dá início hoje à tarde a ações de formação destinadas a jornalistas, sacerdotes, diáconos e colaboradores pastorais. Hoje a RCV, o Bispo Dom Hildo Fortes,
falou dos objetivos e traça também a importância do aperfeiçoamento no domínio da comunicação. Nesta ocasião deste jubileu, e tendo nós a visita de Luís Miguel Viana, um grande jornalista, foi jornalista do Público, como vocês sabem, de muitos anos, e hoje tem uma empresa de comunicação, portanto, está connosco. E temos também o padre Fernando Calado, que é um sacerdote da Bragança, e que também é formado em Roma, na área da comunicação. Então nós aproveitamos para sugerir um leque de formações com 3 destinatários diferentes. Portanto, vai ser uma formação sobre técnicas de comunicação e uma área muito nevrálgica, muito importante, que é a questão da comunicação e a religião. Os jornalistas, muitas vezes, não é, como está a acontecer agora, abordam os padres, os bispos, sobre determinados assuntos, sobre celebrações que estamos a ter. Então, a ideia é privilegiarmos uma formação para aqueles que são profissionais da comunicação. Para além de uma ação para os jornalistas, o programa contempla a formação destinada aos sacerdotes e diáconos. A Igreja, como vocês sabem, está permanentemente em comunicação. Comunicações nas igrejas, são os sites das paróquias, são as páginas que a gente tem no Face, são os boletins paroquiais, não é? Que não há nenhuma paróquia que não tenha um boletim a sair semanalmente. E então achamos por bem que para os padres e diáconos, e aqui o tema vai ser interessante, vai ser como outra jornalista que vai chegar ainda, que é a Lourdes Ferreira, vai ser sobre a linguagem que nós usamos na comunicação para os assuntos, para os problemas de hoje, quer seja a política, quer seja assuntos ligados à moral, porque os padres são pessoas, são profissionais da palavra, passam a vida inteira a falar, a pregar. Mas é preciso a gente saber situar-se bem, quer dizer, como dirigir uma mensagem a um mundo de forma que a nossa mensagem seja perceptível e a gente não caia às vezes num ridículo. A ideia é, vai haver um encontro para padres e diáconos. Haverá ainda uma ação de formação para outros elementos que colaboram com a Igreja na área da comunicação. Estamos com o Jornal das 3 aqui na sua RCV, neste preciso momento 13h22. As exportações de mercadorias dos países da CPLP, países da expressão portuguesa, para Macau, caíram 3,5% no ano passado em termos anuais. Foi hoje divulgado o valor exportado pelos mercados da língua portuguesa para o território fixou-se em 164,1 milhões de euros no ano passado, menos 3,5% do que no ano anterior, ou seja, em 2023, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau. O valor registrado em 2023 foi de 170 milhões de euros, o mais elevado desde que a Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau começou a recolher dados sobre o comércio externo, isto em 1998. A maioria do comércio de Macau com países da língua portuguesa, no ano passado, saiu do Brasil, no valor de 126 milhões de euros, mas mesmo assim, menos 3,6% em relação ao ano anterior. As autoridades comerciais de Macau dizem que esta queda é natural, mas que o ano 2025 traz novas perspectivas e que, portanto, apesar da ligeira queda de 3,5% em 2024, as perspectivas são boas, sendo certo que o Brasil foi, no ano 2024, o maior exportador dos países de expressão portuguesa. Estamos praticamente no término deste Jornal das 3, aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Outras informações: líderes europeus estão a assinalar hoje os 80 anos da libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, construído pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial na Polónia, e apelaram para que a memória do Holocausto não desapareça. O chanceler alemão Olaf Scholz manifestou hoje a sua solidariedade com as vítimas dos campos de concentração e de extermínio da Alemanha nazi. Filhos, filhas, mães, pais, amigos, vizinhos, avós, mais de 1 milhão de indivíduos com esperanças e sonhos foram assassinados por alemães em campos de extermínio. Lamentamos as suas mortes, é o que diz o chanceler alemão. O presidente da Ucrânia, Zelensky, cujo país luta contra a invasão russa há 3 anos, também apelou hoje ao mundo que impeça que o mal vença, isto numa referência
a situação que a Ucrânia passa com a invasão da Rússia. A memória do Holocausto está gradualmente a desaparecer e não devemos permitir o seu esquecimento, disse Zelensky, ele próprio de origem judaica. Também em outras reações, o presidente francês Emmanuel Macron prometeu hoje que o seu país não vai ceder perante o antissemitismo em todas as suas formas. Estima-se que 1,1 milhões de pessoas tenham perdido a vida em Auschwitz, a maior das quais judeus. Cerca de 60 líderes mundiais participam hoje nos eventos que assinalam estes 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, que é um marco na história mundial. Israel e Líbano acordaram estender o prazo para a retirada das tropas israelitas do sul do território libanês até 18 de fevereiro, anunciou o governo norte-americano. Israel tinha pedido mais tempo para a retirada das tropas, além do prazo de 60 dias estipulado no acordo de cessar-fogo que suspendeu a guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah no final de novembro. Israel alega precisar de mais tempo porque o exército libanês não foi mobilizado para todas as zonas do sul do Líbano, de modo a garantir que o Hezbollah não restabeleça a sua presença naqueles locais. Já o exército libanês afirma que não pode mobilizar-se enquanto as tropas israelitas não se retirarem. O anúncio da extensão do acordo entre Israel e o Líbano foi tornado público horas depois de manifestantes, alguns deles empunhando bandeiras do Hezbollah, terem tentado entrar em várias aldeias para protestar contra o facto de Israel não se ter retirado no sul do Líbano no prazo de 60 dias que terminava ontem, domingo. Outro ponto essencial do entendimento está relacionado com o reforço da presença do exército libanês no sul do país, onde igualmente se encontra um contingente das Nações Unidas. As Nações Unidas, que diz, vai manter-se vigilante na região do Médio Oriente, sobretudo com destaque para Israel e na Palestina, mas também envolvendo o Líbano, apelando para que todos respeitem os acordos internacionais. 13h27. Recordemos os títulos desta edição. Neste jornal das 13, dissemos que uma vítima mortal e 7 feridos é o resultado de uma inesperada queda de pedras que aconteceu na manhã desta segunda-feira na conhecida zona da Ribeira Brava, quando uma viatura IS fazia o trajeto Porto Novo-Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão. Mais de 500 famílias da ilha de Santiago beneficiam do projeto de empoderamento para o desenvolvimento sustentável financiado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO. Ouvimos também o grupo parlamentar do MPD refutar as supostas acusações da oposição e de outros quadrantes da sociedade cabo-verdiana de que o PCFR, aprovado na passada sexta-feira, comporta inconstitucionalidades e desvantagens aos professores. Ainda neste jornal, terminamos com a situação no Médio Oriente. Líderes diversos pedem para que seja respeitada, ou neste caso, sejam respeitados os acordos internacionais para o cessar-fogo e também a atenção às vítimas dos vários conflitos que atingiram nos últimos meses a região, com destaque para Israel e a Palestina, mas agora também o Líbano. E hoje, 80 anos de libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, construído pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial na Polónia. Líderes europeus estão a assinalar este dia e apelam para que a memória do Holocausto não desapareça. Boa tarde, obrigado pela sua atenção, fique bem, boa semana.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.